Sejam todos bem-vindos a mais um programa Obreiros em Foco. É com imenso prazer que nós estamos aqui mais uma vez para levar a si, obreiro, obreira e até mesmo você que um dia já fez a obra de Deus e sente dentro de si a saudade de fazê-la. São muitas as pessoas que um dia já estiveram a fazer a obra de Deus e hoje, por um motivo ou outro, não importa qual, não estão mais a fazer a obra, mas continuam como membros no centro de ajuda, estão lá sentados no banco da igreja, participando das reuniões, mas sempre há, no fundo, aquele desejo de voltar para a obra. E nós desejamos que você volte, que você se recupere, que você se fortaleça, caso esteja fraco ou fraca espiritualmente falando, mas é importante que você volte a ser uma pessoa forte para estar conosco, a ajudar o próximo, a estender as mãos para aqueles que estão sofrendo. Ao meu lado, a minha esposa Cris, tudo bem? Olá, Rogério, tudo bem? São muitos os que já fizeram a obra e querem voltar, né? Rogério, olá a todos os obreiros, é isso mesmo. Temos recebido muitos pedidos, muitos e-mails de ex-obreiros que querem voltar para a obra. Mas, como nós hoje ainda de manhã falávamos, só depende de vocês. A nossa alegria é que vocês voltem, mas a atitude, o primeiro passo, o se lançar é seu. Eles que têm que tomar atitude. Sempre tem que haver uma atitude em arrepender-se, em dizer eu vou me levantar, eu vou estar à disposição de Deus novamente, eu quero voltar a ser usado, eu quero voltar a ser usada por Deus. Isso é possível. E se você quer compartilhar conosco alguma experiência sua, seja boa ou seja uma má experiência, você tem à sua disposição o nosso e-mail, Facebook, Skype. Os obreiros têm total acesso a nós, né? Rogério, sintam-se à vontade. Este programa é feito especialmente para vocês e tem à vossa disposição o e-mail, o Skype, o telefone mesmo, do Linha Amigo 24 horas. Quer dizer, nós estamos disponíveis para vos ajudar, seja a que horas for, seja que dia for, nós estamos à vossa disposição para vos atender e lhes orientar. Agora nós vamos, Cris, rever uma reunião que o senhor Bispo Macedo fez em uma das suas visitas missionárias a Portugal. Ele fez uma reunião especificamente aos obreiros. Ele falou sobre a importância e a diferença entre o ser e o fazer. Nós vamos então relembrar esta reunião realizada no nosso centro de ajuda na sede internacional da Europa. O Bispo Júlio, juntamente com o Bispo Macedo, ali estavam, e o Bispo Macedo trouxe uma mensagem fortíssima a todos que fazem a obra de Deus. Vamos rever esta mensagem. Certamente você tem vindo aqui na igreja, certamente você tem orado a Jesus, ou certamente você tem falado: ó Senhor Jesus, eu te peço isso, ó Senhor Jesus, eu te peço aquilo, ó Senhor Jesus, ajuda essa pessoa, ó Senhor. Você tem se dirigido a Ele e talvez você tenha usado o nome dele para expelir os demônios, para curar os enfermos, para ajudar as outras pessoas. Esse é um relacionamento. Porém, nós sabemos que haverá um dia em que muitos dirão: Senhor, nós pregamos a Tua palavra em Teu nome, nós curamos enfermos em Teu nome. E Ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Então, você, como obreira, como obreiro ou membro, você tem que avaliar, pesar, analisar a sua vida diante de Deus, como se você estivesse diante do espelho, olhando para si mesma
e avaliando quem você tem sido em relação ao Senhor Jesus. O que você tem sido em relação a Ele? O que nós temos sido em relação a Ele? E eu não falo isso apenas para você que é obreiro, membro. Não, eu me dirijo aos bispos, pastores, a todos, sem nenhuma exceção. Eu falo a todos. Todos os que têm ouvido a palavra de Deus, todos que têm orado conosco, todos os que têm apresentado suas vidas no altar, etc. Por que minha preocupação? Por que essa necessidade de falar dessa forma? Porque me preocupa a situação espiritual das obreiras. Eu imagino se os obreiros, as obreiras e pastores que têm se desviado, que têm esfriado na fé, que têm ficado morno na fé, imagine os membros, imagine as pessoas que não têm nenhum compromisso na igreja. Essa tem sido a preocupação, Cris, do Bispo Macedo, e também tem sido a nossa preocupação. Nós temos falado muito aqui no nosso programa Obreiros em Foco sobre a diferença entre ser e fazer. E o que o bispo falava nesta mensagem é exatamente isso. Todos nós um dia estaremos diante do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não vai nos julgar por aquilo que fizemos durante anos e anos, durante muito tempo. Durante muito tempo, ou quer seja durante pouco tempo. Ele não vai nos julgar, nem nos aprovar, nos salvar pelas coisas que fizemos, e sim por aquilo que nós somos. Há uma diferença imensa entre ser e fazer. Rogério, eu vejo nessa palavra, nessa mensagem que o Bispo Macedo deu às obreiras, aos obreiros, um alerta, como ele falou, não somente para as obreiras, mas para todos nós que fazemos a obra de Deus, que muitas das vezes, Rogério, o que é que acontece? A obreiro ou obreiro se esconde atrás dos afazeres, achando que é isso que é o mais importante, que é isso que vai chamar a atenção de Deus, que é isso que a vai abençoar, que é isso que a vai fazer destacar diante dos outros. Mas o mais importante não é o fazer, é a qualidade, é o seu ser, é como que eu sou diante de Deus. E eu, quando falo assim, eu também me incluo. Todos nós, né? Eu também me incluo. Quem tenho sido eu diante de Deus? As minhas responsabilidades, os meus afazeres não mostram, não provam o meu nível espiritual. Vamos fazer assim, Cris, esse versículo que o senhor bispo mencionou em sua mensagem, nós fizemos questão de destacá-lo aqui agora. Então vamos ver esse versículo que o Bispo Macedo mencionou. Nem todo o que me diz, veja que são as palavras do Senhor Jesus, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então veja, são muitos os que dizem, Senhor, Senhor. Não são esses que simplesmente disseram Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, a vontade daquele que enviou a Jesus. Então, o segredo para se manter de pé e em espírito é fazer a vontade do Pai. É cuidar da vida espiritual, que é o mais importante. É a base, é tudo. O temor é se analisar, fazer uma autoanálise de como tem sido o seu dia-a-dia, como têm sido as suas atitudes, quais têm sido os seus pensamentos e ver se realmente você nasceu de Deus, podemos dizer assim. Com certeza. Vamos continuar no texto bíblico. No versículo seguinte, no versículo a seguir diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome?
E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então veja que os discípulos insistiam em mencionar o que faziam. Expulsavam demônios, curavam enfermos, faziam milagres. Então quer dizer, por aquilo que se faz é que se é julgado por Deus, por aquilo que se faz é que se alcança a salvação? Veja que não é isso. Então o Senhor Jesus deixou bem claro, não é o que vocês fazem, e sim aquilo que vocês são, aquilo que você é no seu interior. Eu estou-me lembrando aqui, até porque a Rogério tem muitas obreiras, estou-me lembrando de algum casos que eu costumo atender, obreiras que chegam até nós e dizem: mas eu faço tudo na igreja, no centro de ajuda. Eu evangelizo, eu ajudo nos propósitos, eu limpo a igreja, eu atendo o povo, eu sou companheira, eu ajudo as minhas outras amigas obreiras. Só que se esquece que às vezes o testemunho que ela dá em casa é totalmente oposto daquilo que ela faz na igreja. E ela acha que por aquilo que ela faz, ela ali já vai ter tipo, Deus vai abençoá-la, que não tem nada a ver com o testemunho, com o caráter dela. Ela quer ser recompensada por Deus pelas coisas que faz. Mas às vezes em casa está cheia de problemas porque ela acha que o muito fazer é que é o mais importante. O muito fazer no centro de ajuda. O que faz, né? E não é assim. Isso é completamente errado. Nós não nos justificamos por aquilo que fazemos, e sim por aquilo que somos. No versículo a seguir, Jesus ainda continua falando sobre isso. Ele diz assim: então lhes direi explicitamente. Então ele não vai dizer simplesmente por dizer. Ele diz assim: direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então ele diz: eu não vos conheci, eu não vos conheço, não sei quem sois, não sei quem é você. Você diz que faz, você diz que faz isso, que faz aquilo, mas eu não vos conheço. Deus não nos conhece, Cris, por aquilo que fazemos. Ele nos conhece por aquilo que somos. É a qualidade do que nós apresentamos a Ele, não quantidade, não no muito fazer. Mas na qual que eu caráter, como têm sido as minhas atitudes, o que revelam as minhas atitudes revelam quem eu sou por dentro. Você sabe que tem gente que é espiritual dentro da igreja, à vista, aos olhos do pastor. É com você que eu falo, obreiro, obreira. Você é espiritual aos olhos do seu pastor. Você é espiritual, sabe, aparentemente. Quem vê você dentro da igreja lhe vê como uma pessoa espiritual, espiritualidade a 100%. Mas lá fora, no seu local de trabalho, junto aos seus familiares, na escola, no colégio, na sua faculdade, nas ruas por onde você anda, no transporte público, quer seja no metrô, no metro, nos autocarros, enfim, no trânsito, você que conduz, quando você leva uma fechada, quando você é provocada no trânsito, alguém apita, buzina atrás de si, você tem paciência, porque são muitos que a gente sabe que já baixou o vidro do carro e gritou com meio mundo. Ou seja, dentro da igreja você é uma pessoa espiritual, mas e lá fora? Lá fora mostra carnal. Exatamente, é o contrário de espiritual. Quem não é espiritual é carnal. Quem não tem espiritualidade tem o contrário, que é carnalidade. Então, de repente você, dentro da igreja é uma coisa, lá fora você é outra. Então, nós temos que ser lá fora exatamente o que somos dentro da igreja. Dentro da igreja somos passivos, somos calmos, tranquilos, somos atenciosos para com o povo. Dentro da igreja somos pessoas, né, pacientes, longânimas, demonstramos paz, somos pessoas alegres, demonstramos essa alegria estampada no rosto. Mas e quando chega lá fora? E no convívio com seu familiar? Você, obreira que é esposa e o marido não é da igreja, como é você em casa com ele? Tem paciência para com ele ou não? Ou é uma daquelas que pega o rolo da massa,
para querer bater no marido. Às vezes, quem sabe, a obreira é atenciosa dentro da igreja, mas com o marido em casa ela não tem paciência nenhuma. E se isso está acontecendo com você, obreira, se essa situação que estamos a falar aqui, você se identifica, o que é que você tem que fazer? Você deve se avaliar, seja humilde. Acho que uma das principais características do cristão é a humildade. Então, reconheça o erro, avalie-se, analise a sua vida espiritual, analise o seu comportamento e veja que não é normal. Se tem atitudes que são contrárias ao ser espiritual, então veja, reconheça que tem algo errado e parta para cima disso com toda a sua força para virar essa situação e deixar de ser carnal e passar a ser espiritual, para que aquilo que você vive no centro de ajuda, você vive em casa e você vive em todo lado. O que você tem dentro, você vai transmitir naturalmente, sem ser forçado. Não é isso? Resumindo tudo, preocupe-se em ser, porque o fazer é consequência do que você é. Nós temos um vídeo que fala exatamente, tem tudo a ver com isso que nós falamos aqui. Os 3 tipos de cristãos. E por que não dizer 3 tipos de obreiros dentro do centro de ajuda? Você tem um comentário para ler, não é isso, Cris? Será que conseguimos ler antes do vídeo? Vamos depois do vídeo? Então, depois do vídeo, a Cris vai ler o comentário que chega-nos por e-mail, obreiro@iurde.pt. Atenção a esse vídeo, 3 tipos de cristãos. Existem 3 tipos de cristãos. Aqueles que suportam tudo. Outros que estão dispostos para tudo. E alguns que apenas frequentam a igreja. Veja agora os 3. Os que suportam tudo. Minha família me disse que iria falar sobre nós ao Talibã. Agora, se o Talibã vier e nos pegar, vão me matar na hora. Alguns extremistas têm queimado igrejas e há muita perseguição. Nos últimos anos, mais de 100 igrejas foram queimadas e obreiros cristãos agredidos. Este é um daqueles líderes cristãos e gritavam: matem, matem. Esses foram os perseguidos que suportam tudo. Agora veja os dispostos a tudo pelo próximo. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele. Limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Este esteve disposto a ajudar o próximo. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa.
Veja aqueles que só frequentam a igreja. Há quanto tempo você é cristão? Toda a minha vida, eu acho. Com que frequência você fala com estranhos sobre Jesus? Não muito frequentemente. Sou apenas um estudante e vou à igreja quando posso. Na verdade, nunca falei sobre isso com ninguém. Fazendo algo somente para seu próprio benefício. Se eu te peço agora para ir falar com alguém, com um estranho, talvez dar uma dessas notas de 1 milhão, você crê que seria capaz de fazê-lo? Não sei não, hein? Isso te soa intimidante? Sim, claro. E se eu te disser que te daria $100 agora para você ir e falar com alguém, você faria isso por $100? Sim, por $100 eu vou te dar $100 em dinheiro. Tá falando sério? Sim, vou te dar $100 em dinheiro. 20, 40, 60, 80... $100. Te dou assim que você voltar. Você só tem que levar essa nota de 1 milhão e dar para qualquer pessoa que você encontrar e dizer: pega essa nota, eu agradeço, ou você parece um milionário, ou qualquer outra coisa que você queira dizer. E quando você terminar, volta aqui que eu te dou os teus 100, ok? Agora sim. Fechado? Fechado. Não se preocupam com o próximo. E quando vêm as perseguições, se afastam. Já tinha feito isso alguma vez antes? Não, nunca fiz algo assim antes. Foi divertido, algo legal para fazer, algo que eu lembrarei. Então, aqui estão os teus 100. Deixa eu te perguntar, mas ouça algo. Jesus disse, está escrito na Bíblia, ou você ama a Deus ou o dinheiro. Inicialmente, eu te pedi que o fizesse e você disse, não cara, não posso. Parecia intimidante, mas quando eu te disse que te daria $100, você realmente ficou entusiasmado para fazê-lo. Quer dizer que você não faria por amor ao Senhor, mas faria por $100 em dinheiro. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou, é algo que eu tenho que pensar. Em outras palavras, você ficou mais motivado pelo dinheiro. Sim, ao parecer fiquei mais motivado. Quem é você dentro da igreja? Qual desses 3 tipos de cristãos é você? Ou como estamos no programa Obreiros em Foco, qual desses 3 tipos de obreiros é você? Agora cabe a si analisar, pensar e responda para si mesmo. Qual é o tipo de cristão você tem sido? E você pode também enviar a sua mensagem por e-mail, pode ser obreiro@iurd.pt. A nossa página no Facebook, você pode ir ao facebook.com/Obreiros em Foco Europa. E temos também à sua disposição o nosso endereço no Skype, para que você possa comunicar-se conosco. Está sempre ligado o Skype à sua inteira disposição. Então, vamos ao e-mail que chega-nos através do obreiro@iurd.pt. Cris. Chega-nos, é um pedido de ajuda, é um e-mail, aliás o título já é esse mesmo, pedido de ajuda. Diz assim: sempre fui e sou muito dedicada no meu trabalho. Estou em um balcão de atendimento 12 horas por dia. Eu pensava que pudesse aplicar esta mesma dedicação na obra de Deus. Fui obreira durante 3 anos e enganei-me, porque o mais importante não é fazer, e sim ser. Por estar fraca espiritualmente, o pastor tirou-me de obreira. A princípio revoltei-me e julguei ao homem de Deus. Hoje compreendo, mas não entendo o porquê de ainda não ter voltado à obra. Já faz tanto tempo. Pastor Rogério e Dona Cristina, tenho chances de voltar? Ana Matos. Bom, essa pergunta que você faz, Ana Matos, se tem chance de voltar. É como falávamos há pouco, você tem que avaliar a sua espiritualidade, sua vida espiritual. Veja que ela comparou o trabalho que se faz normalmente numa empresa. Ela trabalha atrás de um balcão, quanto? 12 horas. 12 horas por dia, é dedicada. Mas trabalhar
seja no escritório, seja num balcão, no atendimento ao público, seja na construção civil, seja em que área for, não se compara com o trabalho que se faz na igreja. Porque é uma obra física, é um trabalho físico, trabalhar numa loja, num pronto a vestir, num café, numa pastelaria, enfim, é um trabalho físico. E trabalhar na obra de Deus é um trabalho espiritual. Por isso, exige-se espiritualidade da pessoa. Então, pelo que eu entendi, Cris, ela não se viu espiritualmente o suficiente para continuar na obra, ou se não foi ela que viu isso, o pastor é que viu isso nela, né? Ela depois reconheceu. Na hora ela diz que não, que julgou o homem de Deus. Ela ficou revoltada e julgou o homem de Deus, mas depois ela reconheceu que estava fraca espiritualmente, porque aqui ela reconhece, ela diz que o importante não é fazer, é ser. Então ela não poderia jamais agir da mesma maneira, fazendo o trabalho de obreira diariamente no centro de ajuda, como ela realiza no trabalho dela. O tal fazer, a quantidade, não é? A qualidade é muito diferente e é com o espírito, porque o ser espiritual, o que é ser espiritual? É ser espírito, é andar em espírito, e tudo o que a pessoa faz é em espírito. Então, ela agora quer ajuda. É assim, só depende de ti, Ana Matos, só depende de ti voltares para a obra. Cuida da tua vida espiritual, avalia-te, reconhece, vê onde estão as tuas falhas, os teus erros, e com certeza, se tens o desejo de voltar para a obra, isso vai acontecer. Naturalmente, claro. Naturalmente. Não tão naturalmente. Você tem que buscar para isso. Você faz-nos a seguinte pergunta: por que eu não volto logo para a obra? Será que eu tenho chance de voltar? Você tem chance, sim, mas avalie-se espiritualmente. Procure ser forte espiritualmente para que você volte e volte bem. Prepare-se, Ana Matos, e a todos quantos também participam e assistem a este programa. Nós estivemos a realizar a Caravana do Resgate na Ilha dos Açores. Estivemos em Ponta Delgada com o pastor Adriano, com sua esposa, obreiros, e ali tivemos uma tarde maravilhosa. E vamos mostrar agora, através de entrevistas que fizemos nesta reunião, pessoas que inclusive estavam afastadas e voltaram. Voltaram para o centro de ajuda, Cris, nesse dia. Inclusive nós temos a imagem da reunião, essa reunião que nós realizamos. Olha aqui, já estão as imagens aqui. Então, ali estão pessoas, lembra-se quando nós falamos do resgate, mostramos o helicóptero a resgatar pessoas que estavam afogando-se, e ali chamamos à frente do altar pessoas que precisavam desse resgate. Rogério, inclusive tivemos até a presença de ex-obreiros, de ex-obreiras, pessoas de várias partes da ilha que estavam sem vir ao centro de ajuda há muito tempo, e os obreiros se uniram, os obreiros fizeram um bom trabalho, eles se esforçaram, eles deram o seu máximo para poder resgatar todas essas pessoas que estavam sem vir ao centro de ajuda há muito tempo. Nós ali fizemos o Vox Pop, entrevistas foram realizadas com pessoas e foi perguntado a elas o que acharam desse encontro, a Caravana do Resgate na Ilha dos Açores. Vamos ver. Senhora Paula, o que a senhora achou dessa reunião do resgate de hoje? Uma bênção. Gostei muito da reunião, gostei das pessoas que vieram, ver muita gente. A senhora viu que tinham pessoas afastadas aqui no nosso meio? Muitas pessoas afastadas e pessoas novas também. Como a senhora se sentiu? Muito feliz. Estou muito feliz ver as pessoas de volta. Qual o nome da senhora? Helena. Senhora Helena, o que a senhora achou dessa reunião de hoje do resgate? Não há palavras. Eu adorei imenso. A mensagem foi para si também? Sim, claro. É sempre para a gente. Para mim, principalmente que tem grandes lutas, e isso ajuda bastante. E a senhora, mesmo sendo uma pessoa que está firme na fé, recebeu essa palavra para que nunca venha se afastar? Graças a Deus, para nunca desistir. Para mim, a palavra desistir não existe no meu dicionário. Está firme na fé? Graças a Deus. Obrigado. Qual o nome da senhora? Graça. Dona Graça, o que a senhora achou dessa reunião do resgate que aconteceu hoje? Maravilhosa. A senhora teve a oportunidade de estar conosco e a senhora já se afastou também? Já uma vez. Piorou. E depois que a senhora voltou? Está equilibrando. A senhora tem visto que sua vida tem melhorado depois que a senhora voltou? Sim. Está firme na fé? Sim. Obrigado. Qual o nome da senhora?
Ivónia. Ivônia, quanto tempo você é obreira aqui no Centro de Ajuda de Ponta Delgada? Vai fazer em novembro 13 anos. 13 anos. E hoje, participando dessa reunião, você resgatando as almas, vendo o que aconteceu aqui nessa grande reunião do resgate, o que isso significa para você? Foi uma reunião muito abençoada. Eu tenho a certeza que muita gente foi resgatada hoje, no dia de hoje, em alguma área da sua vida. Você viu pessoas aqui que estavam afastadas há muito tempo? Sim. Pessoas que estavam afastadas já há meses que não vinham cá, há anos até, e hoje estiverem cá. E como é que você se sente sendo uma resgatadora? Eu sinto-me muito feliz, pastor, porque é um trabalho que nós fazemos para o reino de Deus e que é glorificante ver essas pessoas voltarem para os braços do Senhor Jesus. Obrigado. Qual é o seu nome? Alexandra. Alexandra, quanto tempo você é obreira no Centro de Ajuda de Ponta Delgada? Há 2 anos. E hoje nessa reunião do resgate, vendo pessoas afastadas voltarem, pessoas pela primeira vez, como é que você se sentiu? Senti muito feliz porque um dia pude sentir aquilo que elas sentiram e foi maravilhoso poder ver a restauração de muitas vidas aqui, hoje. Tinha pessoas que você conhecia, que você viu que estavam afastadas e que voltaram realmente? Sim, senhor. E quando você viu essa pessoa, como é que você ficou? Então, eu fiquei muito feliz, poder resgatar ela, porque eu vi que a vida dela estava toda destruída, falando assim, e hoje vi no rosto dela, nos olhos dela, que houve uma mudança. Ok, obrigado. Qual o seu nome? César. César, há quanto tempo você é obreiro aqui no Centro de Ajuda de Ponta Delgada? 1 ano e 7 meses. César, e nesse 1 ano e 7 meses, você tem acompanhado as pessoas e vendo essas pessoas afastadas, pessoas pela primeira vez, hoje participando aqui, como é que você se sentiu? Eu senti-me muito feliz, pastor, porque assim, algumas das pessoas que nós fomos à rua tentar resgatar e que nós conseguimos, um dia tiveram comigo cá no Centro de Ajuda e infelizmente elas se tinham afastado. Algumas delas tinham conquistado algumas coisas e acabaram por perder no momento que saíram da igreja. E hoje eu sinto-me muito bem sabendo que nós conseguimos resgatar estas pessoas, resgatar estas almas e nós conseguimos até ver no rosto, nos olhos das pessoas que elas alcançaram algo diferente na vida delas hoje. E eu acredito, eu creio que a partir de hoje vai ser um novo rumo na vida destas pessoas. Ok, obrigado. Nós estamos vendo aí imagens e inclusive entrevistas com pessoas que compareceram na reunião do resgate na Ilha dos Açores. Agora, Cris, nós temos em linha o pastor Jorge Silva da Ilha da Madeira, no Funchal, porque agora chegou a vez da Madeira. Nós estaremos neste domingo, às 4 da tarde, com o pastor Jorge Silva, no Funchal, a realizar esse resgate. Quer dizer, acabamos de chegar dos Açores e já estamos com as malas prontas para a Madeira, né? Nem mal desfizemos as malas. As malas já estão encaminhadas para a próxima viagem. Pastor Jorge, seremos bem-vindos aí na Madeira. Como está o senhor? Está tudo bem, pastor Rogério. Claro que serão bem-vindos. E eu posso dizer para o senhor que as pessoas aqui na Ilha da Madeira esperam com uma ansiedade boa, uma ansiedade santa, se é que assim podemos dizer, a visita do senhor, da sua esposa, e essa reunião especial que tem acontecido em todo o país. Eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui na Ilha da Madeira. Neste domingo, às 4 da tarde, as pessoas que estão nos acompanhando agora, independente do que passou, enfrentou, viveu, essa pessoa que está afastada, desviada, e por que não, né, pastor Rogério? Essa pessoa que nunca veio, que vai ter oportunidade de participar de uma reunião para resgatar a paz. Eu tenho dito para as pessoas que muitas são aquelas que o que mais ela precisa resgatar na sua vida é a paz. E é o que nós vamos fazer neste domingo, às 4 da tarde, aqui na rua Doutor João Brito Câmara, no número 32, em frente à rotunda dos bombeiros municipais, aqui no Funchal. Pastor Rogério, vai ser extraordinário. Pastor Jorge, nós temos ido realizar esse resgate em todo o país. Iniciou-se no Algarve, em Portimão, depois propriamente em Lisboa, na nossa sede internacional da Europa, depois fomos para Coimbra, fomos para o Porto, estivemos nos Açores e agora estaremos aí na Ilha da Madeira. E o propósito qual é? A palavra resgate no dicionário quer dizer ação de salvamento. E é exatamente isso que faz o obreiro, a obreira, o evangelista. Ele resgata, ele salva, ele tem uma ação. Ele não salva só na palavra, ele salva na ação, na atitude.
Então, ele busca aquele que está afastado, aquele que está desviado, aquela ovelha que está desgarrada do rebanho é trazida para esta reunião especial. E nós estaremos aí com esse intuito, estaremos aí com esta fé de resgatar a tantos que estão sofrendo. Então, nesse domingo, 4 da tarde, Pastor Jorge, vamos unir nossa fé, nossas forças, aí estaremos juntos, tá bem? E se o senhor me permite, nós estamos a mobilizar. Inclusive, tem pessoas a nos acompanhar, com certeza, que são de Machico, Ribeira Brava, Câmara de Lobos, aqui do Funchal. Nós teremos caravanas de pessoas que vão estar, e como o senhor disse, que vão estar a resgatar esses que se encontram perdidos, aflitos, a estarem conosco. Então, quem é de Camacha, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Machico, e diz eu quero estar, basta se dirigir ao centro de ajuda dessas localidades e ela vai ter a oportunidade de estar conosco neste domingo às 4 da tarde aqui no Cenáculo do Funchal. Então, Pastor Jorge, até mais então e obrigado. Eu que agradeço. Até mais então. Cris, estaremos então juntamente com o Pastor Jorge, sua esposa, qual é o nome dela? Juliana. A Juliana. Estaremos com todos os obreiros, companheiros de guerra, companheiros de fé. Vamos a um clipe e nós já voltamos com todos vocês. Programa Obreiros em Foco. Cristo conta comigo agora pra falar do seu amor, da alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Os obreiros arcanjos miguéis são aqueles que estão trazendo as pessoas aos domingos e estão ungindo com o santo óleo, como vimos neste clipe, em homenagem a todos os obreiros que estão trazendo pessoas aos domingos e ungindo com o santo óleo do Monte Nebo. E nós queremos, Cris, nesse final de programa, mandar uma mensagem, um agradecimento a todos os obreiros da Ilha dos Açores que fomos muito bem recebidos, ajudaram-nos imenso nessa reunião e, inclusive, nós temos mais entrevistas para mostrar, não dá tempo de mostrar no nosso programa, vamos mostrar nos próximos programas as entrevistas com o povo açoriano, as entrevistas com obreiros que ali estiveram conosco. Foi a nossa primeira vez que nós fomos aos Açores, um lugar lindo. Obrigada a todos os obreiros, todas as obreiras. Um abraço, já estou com saudades de todos. Foi muito bom vos conhecer. Todas as obreiras, obreiros, jovens, evangelistas, o casal também, Pastor Adriano e Cátia, que nos receberam tão bem. Já estou com saudades de vocês. Pastor Fernando Pastor também, Fernando, a Natália, o Pastor Auxiliar Ricardo. Quer dizer, toda a equipe ali nos recebeu tão bem. E também nas outras ilhas, também no Faial e na Terceira, o pastor Fernando, sua esposa Suzana, também o Nicola, né? Enfim, todos se empenharam nesse trabalho. E é isso. Então, uma união de fé, de força. Uma união de força e fé, é isso que todos nós temos que fazer numa caravana do resgate, numa reunião do resgate. Estaremos na Ilha da Madeira e depois iremos programar outras regiões do país onde estaremos a realizar essa reunião do resgate. Cris, suas considerações finais, estamos finalizando o programa. Um abraço a todos e até o próximo programa. E não se esqueçam de sempre dar uma olhadinha no Facebook, porque nós vamos começar lá a colocar mensagens, incentivos, partilhar experiências e com certeza vai ser bom para todos nós, está bem? Até o próximo. Até o próximo programa Obreiros em Foco. Meus cumprimentos a si e à família e até lá. Fique bem.